A paz de Deus, irmãos e irmãs. Eu sou o irmão Marcelo, da Congregação Cristã no Brasil. Sirvo a Deus aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui está o irmão Alexandre, meu companheiro de guerra. Paz de Deus com todos. Amém, glória a Deus. Irmãos, que alegria. Para quem está com o Manual da Vida Eterna nas mãos, acompanha comigo. Coloquei no cabeçalho Efésios capítulo 2, verso 1 e Atos 4, verso 12. De propósito, porque inicialmente quero dizer, todos nós já temos a primeira sentença que foi dada no primeiro juízo, e a sentença foi a morte eterna, no Éden. Todos nós somos destinados à morte, destinados ao inferno, e por isso que o Senhor disse que Ele nos predestinou à salvação, igual um cartão pré-aprovado. Nós estamos pré-aprovados para o céu, falta alguma coisa ainda, mas para ir para o inferno não falta nada, irmãos. Já fomos sentenciados no Éden, é só nós nos mantermos na condição original do pecado, que o nosso futuro é o inferno. Mas, irmãos, se nós entendermos o que está dizendo em Efésios 2 e Atos 4, nós vamos entender que essas palavras que eu estou dizendo, apesar de forte, apesar de difícil de ouvir, assimilar, elas têm fundamento e estão na Bíblia. Então, preciso ser batizado? Precisa ser batizado. Como que se dá o batismo? Eu vou explicar para vocês, guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho que pagar o dízimo? Não, não tem que pagar dízimo. Como que você me prova? Também está no Manual da Vida Eterna. E todos os demais questionamentos que forem surgindo, os irmãos podem me encaminhar também, tá? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 1 já diz de cara, irmão. O primeiro versículo do capítulo 2 já diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então isso confirma o que eu acabei de dizer para vocês. A herança que Adão nos deixou foi a morte. Mas a herança que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós no Novo Testamento é a vida eterna. Então agora vamos ler Atos, capítulo 4, verso 12, que diz: Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por que eu fiz questão de colocar isso no cabeçalho? Porque muita gente, muitas igrejas, muitos pastores, eles omitem no batismo o nome que salva. Qual é o nome que salva? Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há. Nenhum outro nome há. Então quando ele diz, em nenhum outro há salvação, no céu ou na terra. Tá? Aí ele vai dizer, porque também debaixo do céu, quando ele diz em nenhum outro há salvação, outro quem? Fora de Jesus não há salvação, está dizendo no céu. Porque também debaixo do céu, agora ele fala da terra, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? E aí eu digo para vocês, a palavra de Deus, longe de esgotar o assunto, este manual é dirigido a todo ser humano que deseja, vou abaixar o hino aqui, irmãos. Este manual é dirigido a todo ser humano que deseja a vida eterna, recebendo um corpo incorruptível e imortal, tendo por futuro o direito de habitar com Deus na eternidade, contemplando sua belíssima face, cantando junto com os demais vitoriosos que padeceram nessa terra o hino que nunca foi cantado, o hino da vitória. Essa é a nossa esperança, irmão Alexandre. Glória a Deus. É a nossa esperança, é por isso que padecemos, é por isso que nós suportamos as aflições por amor do Senhor Jesus. Como eu postei agora há pouco, irmão Alexandre, nos meus status, compartilhei nos grupos com a Irmandade, que os discípulos que foram presos e foram julgados ali no Sinédrio e apanharam, foram açoitados, saíram pulando de alegria, porque se acharam dignos de padecer aflições por amor do nome do Senhor Jesus. E aqui, irmão, logo na página de número 1, o Senhor deu a graça de colocar, né? Logo na capa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32 foi amplamente usada para cunhos políticos, dizendo acerca de uma ideologia que era a verdade. Erroneamente, apesar de até ter boa intenção, mas de forma errada foi usada João 8,32 na política. E conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Não é a verdade minha, a verdade sua, a verdade de uma ideologia terrena. Mas é a verdade de João 14,6, que diz: Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a verdade de João 8,32 não é nenhuma ideologia. Essa verdade é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos, Efésios 2. Pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2. Irmãos, alguém pode dizer, eu não me prostituo, eu inclusive vou me guardar, durante minha vida inteira não vou ter nenhum relacionamento sexual, eu vou me apartar de toda bebedeira, eu vou ser uma pessoa que vou viver para os outros, fazendo a caridade, como prega o Espiritismo. E pelas obras são salvos. Você pode ser, aos olhos humanos, santo na terra, uma santa. Você ainda está condenado. Por quê? Porque nós acabamos de ver, né? Aqui, meus irmãos, em Efésios 2, 1 e Atos 4, 12, que Jesus Cristo, só Ele pode nos ressuscitar. Somos mortos em ofensas e pecados, porque a herança maldita de Adão é a morte. Meu Deus, ainda pra gente Deus aqui, gente. Porque a herança maldita que Adão deixou para nós é a morte. Então, pela obra você não consegue se salvar. Não é só a obra que te coloca no céu. Mas, pela graça, você é salvo. Graça é favor imerecido. Graça é perdão. Graça é perdão. Pelo perdão que o Senhor Jesus dá dos seus pecados, pela expiação de pecados, que é dada pelo sangue do Senhor Jesus, é que você recebe perdão. Então, pela graça, pela expiação dos pecados, feita pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, antigamente o sangue dos animais cobriam os pecados. Mas o sangue do Senhor Jesus, ele aniquila, ele mata a morte, para você ter uma ideia. Ele destrói a morte da sua vida e te dá a vida eterna, te ressuscita com Jesus Cristo no batismo. Porque a fé sem obra é morte. Porque diz assim, Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E também, irmãos, aqui diz, mas, em Gálatas, capítulo 1, verso 8 a 11, como diz os mormons, eles dizem que apareceu para ele um certo alguém, um anjo, e trouxe um evangelho complementar, algo para acrescentar no evangelho de Jesus Cristo. Anátema, maldito. Gálatas, capítulo 1, verso 8 a 11. E diz, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Anátema esse evangelho. Assim como já vou-lo dissemos. Agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar... Irmão, ele repete 2 vezes em 2 versos. Digo de novo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Anátema de novo. E diz, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, mas segundo Deus, pelo Espírito Santo, irmãos. O Senhor deu a graça na página 2, irmãos, de tratar da primeira lei de Deus, que está em Gênesis, capítulo 2, verso 16 ao 17. O irmão Alexandre vai ler para nós. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E a pergunta que eu faço para você que está aí, para o irmão Alexandre, o Senhor deu uma lei aqui, correto, irmão Alexandre? Sim. E a lei dele foi, de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É igual ao artigo 121. Matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Aqui o Senhor está dizendo, não come daquele fruto. Se comer, pena, morte. O homem comeu, Alexandre? Não. Adão e Eva comeu. Desobedeceu. Qual foi a sentença? A morte. A morte. Santo é o Senhor. Então o homem morreu. Essa foi a primeira lei. E essa lei foi desobedecida. Por isso veio o julgamento e a consequente sentença. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quando fizeste isso... Então, irmãos, eu vou até corrigir aqui no manual. Primeiro julgamento de Deus e sua sentença. Né, irmão Alexandre? Sim. E sua sentença. Porque a sentença veio. O Senhor ele aparece aqui para sentenciar o homem. Vou até fazer uma edição, irmãos. O primeiro julgamento e a sentença de Deus está em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 19. O que pouca gente sabe, né, irmão Alexandre, é que o mundo... já passou pelo primeiro juízo, também chamamos de juízo inicial. Muito se fala no juízo final. Mas você ouve falar com frequência do juízo inicial, irmão Alexandre? Não. Mas juízo final você já ouviu? Bastante. Então, irmãos, o juízo final ele é muito comentado, né? Principalmente lá em Apocalipse. Né? Mas o juízo inicial ele é o principal que nós não podemos nos esquecer. Todos nós fomos sentenciados lá no Éden.
E qual foi essa sentença, meus irmãos? A sentença nós vamos descobrir agora. A sentença foi assim: o dia que você comer, certamente morrerás. Ou seja, como nós vimos agora há pouco, a lei de Deus: não coma, se comer, morrerás. Comeu, morreu. Então, a primeira sentença que nós tivemos veio desse julgamento que Deus fez em Gênesis capítulo 3, do verso 14 ao 19. Vou ler para vocês na comunhão. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmão Alexandre, é muito importante que a gente saiba que a sentença, para a serpente foi para nós uma grande vitória. Porque o Senhor, ele diz claramente na sentença para a serpente: colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Quando se fala em semente, irmãos, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, em 4 de Marcos, ele está dizendo sobre o semeador que saiu a semear. Saiu semeando o quê? Vida eterna. Saiu semeando o Evangelho. Saiu semeando. Então a semente de Cristo é vida, é vitória. E a semente da serpente foi a morte. Glória a Deus. Então é bom que nós já partamos desse ponto inicial, que a semente da serpente é a morte. E o que a semente da serpente faria com a semente da mulher? Quem é a semente da mulher? Aqui o Senhor Deus, na condenação para a serpente, não está dizendo: e você, a semente das mulheres, vai esmagar a sua cabeça. Não. O Senhor Deus especifica uma mulher, Maria. E ele diz aqui: a semente da mulher ferirá a tua cabeça, esmagará a tua cabeça. E aí você olha, a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? É o filho de Maria, o primeiro filho, que foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo. Coisa linda, né, irmão Jean? Glória a Deus. E Jesus Cristo, então, esmaga a semente, glória a Deus, aleluia, de Satanás, a morte. Então o Senhor Jesus Cristo é ferido por ela, no calcanhar. Isso quer dizer, o que você pode fazer comigo é muito pequeno. Tanto é que a morte, Jesus jamais morreria se ele mesmo não tivesse entregado voluntariamente a sua vida. E ele voluntariamente entregou sua vida para a morte. E depois o Espírito de Deus o ressuscitou. Tomou da mão da morte. Porque a condenação que estava na cabeça do homem era uma condenação eterna, né, irmão Alexandre? Por isso que Moisés, Elias e todos os santos do passado não foram suficientes para resolver uma questão de condenação eterna. Porque eles não eram eternos. Eles eram mortais. Mas Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, aleluia, unigênito porque o único gerado das suas entranhas, nós somos adoção, somos adotivos. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, olha que coisa linda, quando diz aqui, aleluia, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta semente da mulher vai ferir a sua cabeça, Jesus Cristo. E você vai ferir ele, sim, mas no calcanhar. Ou seja, ele vai passar pela morte, mas não vai ser vencido por ela. Glória a Deus. E para a mulher, ele disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Glória a Deus. Aqui tem uma profundidade tão grande, meus irmãos. Aqui o Senhor diz. E a mulher diz, para a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui nós vemos, irmão, que quando nós voltamos na versão Almeida Corrigida Fiel da Bíblia, nós vemos que a palavra de Deus, o Senhor chega e fala das alimárias do campo, o Senhor revelando para Moisés, o livro de Gênesis, fala assim: das alimárias do campo a serpente era mais astuta. A serpente ela tinha 4 patas. Então o Senhor fala: daqui em diante você já não vai mais ter essas patas, você vai rastejar e você vai comer o pó da terra. A serpente, irmãos, ela falava, a serpente já não falou mais, ela tinha um destaque, era mais astuta. Então, meus irmãos, e ela foi amaldiçoada. Você não vê quem tem um bom senso gostar de cobra. Ela foi amaldiçoada, irmãos, dentre todos os animais. E perceba, meus amados irmãos, que coisa profunda. Louvado seja Deus. Quando a gente vê que o Senhor falou: agora você vai rastejar, agora você vai andar sobre o seu ventre, porque antes não andava. Agora você vai comer pó todos os dias da sua vida, porque antes não comia. E quando chega na mulher, fala assim: olha, agora com grande vai ser a sua dor no parto, porque ela tinha partos antes. Ela já tinha relacionamento sexual com Adão. E ela tinha parto antes.
E isso explica, meus irmãos, quando Caim, depois da queda deles, ele se percebe nu em pecado. Quando Caim, ele tem ali matado o seu irmão Abel. E a palavra de Deus fala que ele vai para um outro vilarejo, se junta com outro povo e tem filhos com outras mulheres. Tudo parente, tudo filho de Adão e Eva. Não tem nada diferente aqui. Aqui o que aconteceu nessa condenação é que Eva vai começar a ter dor. A serpente vai começar a rastejar. Entende? Então tudo isso a partir de agora. Você vai ter dor no parto, né? Para você ter filhos, quando você for dar à luz, vai ter dor. Você vai ter problema com seu marido, porque ele vai dominar você. Antigamente tinha harmonia, irmãos, entre o homem e a mulher. Hoje o homem quer mandar na mulher. Tudo fruto daquela condenação. Um domínio do homem sobre a mulher. Fruto da maldição. E o homem se empenha fervorosamente para corrigir isso. Mas, meus amados irmãos, o homem, por maldição, ele é dominador sobre a mulher. Então agora vem a condenação para Adão. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu falei para não comer, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de você. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui, meus irmãos, é muito claro o que acontece. Ele deu ouvido à voz da mulher e não à voz de Deus. Diferente, né, lá na frente de Jó, quando o Senhor mostra, né, Jó prova, né, para Satanás que Jó é possível o homem ser temente a Deus através da vida de Jó, né? E Adão não foi. E o diabo sempre jogou, né, isso contra Deus. Teve sempre isso, que a tua criação não consegue ser fiel a você. Deu errado o seu plano. E o Senhor usa de Jó para mostrar que apesar de Adão, o primeiro homem que ele criou, falhar, os demais podem ser fiéis. Tem capacidade. Deixou para nós esse registro histórico na Bíblia de que é possível sermos fiéis a Deus se nós o amarmos acima de tudo. Então, ó, Deus falando para Adão: por que você deu ouvido à tua mulher e comeu da árvore que eu falei para não comer, dizendo: não comerás? Agora maldita é a terra por causa de você. Então toda a maldição sobre a terra veio por causa de Adão, desobediência dele. E fala agora: com dor você vai comer todos os dias da sua vida. Adão trabalhava já, só que antes do pecado. Só que ele passou a ter que trabalhar, ser obrigado a trabalhar, porque a terra começou a produzir espinhos e cardos, e naturalmente não se produzia mais coisas boas como antes. Antigamente, onde Adão passava, levantava ali um pé de morango, alguma coisa boa. Hoje você não vê um pé de morango nascendo, a terra é maldita. Hoje você vê espinho nascendo, mato, braquiária nascendo. Você não vê um pé de alface nascendo. Você não vê um pé de abobrinha, de salsinha, de cheiro verde, maçã, laranja. Não nasce. Porque a terra é amaldiçoada, você tem que ralar, trabalhar, se sacrificar, tem que ter dor para você conseguir comer coisa boa da terra. Porque ela é maldita. Então o Senhor amaldiçoou ela por causa de Adão. Ele falou: você vai comer a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. E aí o Senhor falou assim: ó, comecei, você do pó, você vai voltar para o pó. E o Senhor falou: o espírito de vida, o fôlego que saiu da minha boca, que eu coloquei em você, eu vou tomar de volta. Mas agora a sua alma, agora você vai ter um problema. E a sua alma, né, tem a condenação, tem a morte eterna. Aí, mas lá na frente eu acabei de prometer. Falei para a serpente, Adão, que a serpente foi a segunda a ser julgada e Adão foi o último e Eva foi a primeira. E o Senhor falou para Adão assim: Adão, eu falei para a serpente agora há pouco, né, que eu vou enviar aquele que vai arrumar as coisas lá na frente. Então, por enquanto você vai morrer, você vai passar pela morte, vai sofrer. Só que lá na frente, lá no futuro, eu vou mandar Jesus Cristo. E ele vai consertar essas coisas. Mais para frente mandou Melquisedeque. E aí vai, irmão, a gente entra numa linhagem que não tem fim, a gente acaba perdendo o fio da meada aqui. Depois, quando Abraão chega na matança dos reis, né, irmão, Melquisedeque saiu ao encontro, que é rei de Salém, sem princípio de dia, sem fim de vida, sem genealogia. Ele entrega, meu Deus, é muito lindo, ele entrega para Abraão pão e vinho, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que haveria de vir no futuro. E Abraão entrega para ele, doa voluntariamente 10% de todos os despojos da matança dos reis, dizendo ali que o sacerdócio, Melquisedeque representava Jesus Cristo. Abraão, né, nos lombos de Abraão estava Levi. Levi só recebia dízimo lá no futuro, na lei, quando viria Moisés. Meu Deus, que coisa profunda, irmão. E nesse exato momento, aquele que recebia dízimo, como está em 7 de Hebreus, leia 7 de Hebreus, aquele que recebia dízimo, pagou dízimo nos lombos de Abraão.
dizendo para aqueles judeus que hoje, no século XXI, também continuam rejeitando Jesus. Dizendo, o sacerdócio de Levi, ele pagou dízimo para o sacerdócio de Jesus Cristo. Ou seja, e Melquisedeque abençoou Abraão. Olha, Abraão tinha as promessas de benção. E ele era o abençoado. E ele foi abençoado. Então quem abençoou Abraão era superior ao próprio Abraão. E isso que os fariseus, saduceus, aqueles homens doutores da lei não entenderam. Que Jesus Cristo era esse, na figura de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, Jesus Cristo, é segundo o sacerdócio de Judá. E não segundo, e o pessoal falou, né, os fariseus, saduceus, mas pode ser alguma coisa boa desse lugar, né? Só que Jesus, meu irmão, ele, porque da linhagem dele, de Judá, nunca tinha saído nenhum sacerdote. A linhagem vinha por Levi. E nesse exato momento, glória a Deus, quando nós temos esse registro, que Abraão dá o dízimo dos despojos para Melquisedeque, e está dizendo que no futuro haveria de vir aquele que seria superior à lei. Haveria de vir Jesus Cristo com a graça, com o seu sangue. Meu Deus, sinta o presente de Deus. Com o seu sangue, com o seu corpo, que haveria de ser entregado, fazendo ali a transição da lei com a graça. E o seu sacerdócio era eterno. Não era como o sacerdócio de homens que morriam, que viviam trocando, e diariamente eles primeiro ofertavam pelo seu próprio pecado, os sacerdotes. Depois ofertavam pelo pecado do povo. Mas Jesus Cristo, uma única vez, foi ofertado por todos nós e deu para nós o testamento da vida eterna, onde tem para nós a herança com Deus. E somos cordeiros de Jesus Cristo na glória. Que coisa linda, né, irmão? Glória a Deus. Santo Deus. Então, meus irmãos, agora nós estamos aqui. O homem, hoje, né, a partir do Éden, o homem se tornou destinado ao inferno, mas pré-destinado ao céu. Então, se crer e for batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é ressuscitado. Em João 3,18, está dizendo, quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Foi condenado no Éden, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, quem crer e for batizado não será condenado no juízo final. O irmão Alexandre vai ler para nós João, capítulo 5, versos 24 ao 25. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, e em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que quer dizer isso, meus irmãos? Chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mortos é todo aquele que é criatura. Mortos são todos aqueles que não são filhos de Deus. Os mortos são todos aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo, que ainda não foram batizados em seu sagrado nome, que ainda não têm a vida eterna. Não são filhos de Deus. Por isso que o Senhor fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus não chama aqueles que ainda não receberam o evangelho de filho. Ele chama de criatura. Bicho. Criatura é obra criada, é um bicho. Então, anuncia para esses bichos que se eles ouvirem, vão ser feitos filhos de Deus, como está em Colossenses, nós já vamos ler. E segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, está dizendo: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Essa é, para nós, né, a esperança. Novos céus, aleluia, nova terra, glória a Deus. Não importa a guerra que você está passando, não importa a tribulação que você está passando, o seu futuro é glorioso. Se você guardar a palavra de Deus, você vai para o céu, ele é real. Mesmo vivo na carne, o homem está morto para Deus, e só Jesus Cristo pode ressuscitá-lo. O irmão Alexandre vai ler Efésios capítulo 2, verso 1. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito alma vivente, está escrito na palavra de Deus. O segundo Adão foi feito, que é Jesus Cristo, espírito vivificante, ressuscitante, que tem o poder de dar a vida a quem está morto. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. E Jesus Cristo nos ressuscitou. Efésios 2, verso 1. Mateus capítulo 8, verso 22. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus foi passando e chamando o povo. Vem, me segue, bora. Vamos, me segue.
tem vida eterna para vocês. E alguém falou, opa, peraí, eu quero vida eterna. Mas primeiro eu tenho que ir ali enterrar meu pai. E o Senhor Jesus falou o que para ele? Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então o Senhor Jesus disse assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você quer sepultar o seu pai? E a sua família que não quer me seguir está indo sepultar esse morto? A sua família está morta também. Ah, mas está respirando, não interessa. Estão mortos no espírito. Não tem herança, mas filho de Deus é bicho. Está tudo morto. Tudo herdeiro de Adão, do primeiro Adão, a morte eterna. Deixa eles para lá. Eles não querem seguir? Eu não vou trazer a força, não. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Que forte, né, irmão Alexandre? Forte, não. Eu quero te perguntar, irmão Alexandre. Todos nós somos filhos de Deus? Não. Explica para nós isso aí. Somente os que se tornarem filhos de Deus irão para o céu. Romanos 8, 17 e 18. Não estamos falando nada do nosso entendimento, irmãos. O que o irmão acabou de dizer aqui está em Romanos capítulo 8, versos 17 e 18. Tá bom? Só nos tornamos filhos de Deus, né, e vamos para o céu se nós retivermos de nós, né, a fé em Jesus Cristo, formos batizados em seu nome. Irmãos, João capítulo 1, verso 12, tem uma notícia maravilhosa para você que o irmão Alexandre vai ler. Romanos capítulo 8, perdão, irmãos. João capítulo 1, verso 12. Lê na comunhão para nós, irmão Alexandre. A todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer que não somos filhos de Deus naturalmente. João capítulo 1, verso 12. O que você entendeu, irmão Alexandre? A todos quantos receber Jesus Cristo, foi-lhe dado poder para esse que recebeu Jesus, de ser feito, de ser transformado em filho de Deus, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer que nós somos filhos de Deus naturalmente, ou que mediante a fé em Cristo Jesus, a obediência no batismo, pois a fé sem obra é morta, como Tiago disse. É só pelo batismo, pela fé em batismo, que nós nos tornamos filhos de Deus. É só pela fé em batismo que nos tornamos filhos de Deus? Sim. Porque naturalmente nós não somos filhos de Deus. Que profundo, irmãos. Vamos avançar. Romanos capítulo 8, verso 14, irmãos, está dizendo assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É gostoso ler a Bíblia e ver a razão da nossa fé, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque olha aí, nós recebemos o Espírito de adoção de filhos. Romanos capítulo 8, verso 14. E temos então direito à herança de Deus. E somos também co-herdeiros de Jesus Cristo. Irmão Alexandre, ele vai ler para nós agora, irmãos, como se tornar filhos de Deus, receber a herança de Deus e também com Jesus Cristo ser participante da glória eterna. Só é filho de Deus quem recebe o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e crê com fé viva, isto é, não apenas crê como também obedece no batismo. Submete-se ao batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, verso 15 e 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perceba que ainda não recebeu e obedeceu ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é chamado de filho, mas de criatura de Deus. Em João 3,18, fala assim que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E João 1,12 fala assim, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em Romanos 8, 17 e 18 fala assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Santo Deus.
Glória a Jesus. Em Colossenses 3:1 fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Em Atos 2:36 fala assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Batizado no nome de quem? Jesus Cristo. Atos 2:38, irmãos. O nome tem que ser em nome de Jesus Cristo o batismo. Atos 16:30 ao 33 fala assim: e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo. Naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Colossenses 2, verso 12, fala assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Nós vimos aqui, meus irmãos, diversos versos, livros diversos, glória a Deus, falando sobre o batismo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem porquê, como as demais inúmeras religiões fazem, eles excluem o nome do Senhor Jesus. Salvo um erro no século III, no Concílio de Nicéia, onde a Igreja Católica resolveu tirar o nome do Senhor Jesus do batismo e começou a batizar a criança. E os evangélicos protestantes, salvo o melhor juízo, da linhagem de Lutero, que criou as teses desse período, então surgiram o protestantismo. Por isso protestante, porque ele protestou com as suas teses contra aquela imoralidade que acontecia na Igreja Católica. Então surgiu os evangélicos, né, ali. Então, salvo o melhor juízo, foi no século III, no Concílio de Nicéia, meus irmãos. Vocês podem pesquisar isso, que aí foi inserido, foi retirado o nome do Senhor Jesus dos batismos. Isso é grave, porque nós vimos em Colossenses 3:1, Atos 2:38, Atos 16:30-33, Colossenses 2:12, Romanos 8:17-18, João 1:12, João 3:18, Marcos 16:15-16. Nós vimos em João 1:12, Romanos 8:17-18. Irmão, nós vimos exaustivamente o batismo deve ser feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim temos o perdão dos pecados. A promessa da vitória sobre a morte, irmãos, é maravilhoso. Gênesis 3:15, a nossa esperança. Quando o Senhor Deus disse assim, dando a sentença para a serpente, ele diz assim: imporei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a morte, e a sua semente, Jesus. E esta, ou seja, Jesus, ferirá a cabeça da morte, e a morte ferirá o calcanhar de Jesus. Jesus passou pela morte, mas ressuscitando esmagou a cabeça dela. Qual é a arma da morte, irmãos? 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 56. Conta para nós, irmão Alexandre, qual é a arma da morte? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei, irmão, contida ali no Velho Testamento, ela foi abolida por Jesus Cristo. Claro que ela foi cumprida para se fazer verdade, se fazer cumprir tudo aquilo que os profetas haviam profetizado. Então, meus irmãos, aí nós vamos entender que o aguilhão da morte é o pecado. O que é aguilhão? É a arma da morte. A arma da morte é o pecado. Pelo pecado, Satanás conseguiu nos matar lá no Éden. A desobediência, né? E não tinha, irmãos, não tinha. Gostaria que você abrisse aí, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, pra você entender isso aqui. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Lá no Velho Testamento. Não tinha, irmãos, lei, né? Deus não tinha dado lei para Moisés. E o povo matava, o povo roubava, o povo prostituía, o povo adorava Deus estranho. E tudo bem, né? Apesar de desagradar a Deus, tinha os profetas, mas não tinha lei. E até, né, o Senhor deu a graça de eu me tornar jurista, né, na área do direito penal. Você não pode, né, o princípio da anterioridade da lei, você diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia culminação legal. Na Bíblia é a mesma coisa. Mas, quando veio a lei, aí a morte conseguiu ter mais força. Por quê? Não adulterarás, o povo adulterava. Aí tinha lei. Antes não tinha lei. Aí o diabo falava: aí ó, tá falando, você deu lei lá, para não adulterar. Ó, ali adulterando, ó. Falava para Deus, é acusado de dia e de noite nós, para Deus. Aí Deus falou assim: opa, peraí. A força do pecado está na lei.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abolir o Velho Testamento. Vou mandar Jesus, ele vai cumprir tudo. E agora vai ser salvo pela graça, porque eles não conseguem ter obra. Eles não conseguem obedecer. E isso daí só serve como acusação para eles. E então a força do pecado está na lei. O que eu vou fazer? Eu vou abolir a lei. O irmão Alexandre vai ver que eu estou dizendo não é mentira. Hebreus capítulo 7, verso 18, 19 e também 22 e 28. A lei foi abolida e a graça inaugurada. Por isso, o Velho Testamento foi por Cristo abolido e inaugurado. O Novo Testamento, cuja herança deixada por Jesus Cristo para nós, é a graça, mediante a fé, o batismo e viver de santidade no amor por amor. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito. Jesus quebrou o aguilhão da morte. João 1:29 fala que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ser batizado e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vimos, irmãos, que João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver o pecado. O pecado. Ele tira o pecado do mundo. Então ele tirou o quê? Ele tirou a arma da morte. Ele vem para tirar a arma da morte. A força da morte está no pecado. E a força do pecado estava na lei. Olha que coisa linda, gente. Mas o Senhor veio, quebrou o aguilhão da morte. Qual é o aguilhão da morte? O pecado. E João, quando vê o Senhor, fala: eis o Cordeiro que tira o aguilhão da morte do mundo. Santo Deus da glória, enfim. É forte demais esse assunto. Devemos viver debaixo da graça. Vamos ler aqui, irmãos. Romanos capítulo 6, verso 14, 17 ao 23. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáis livres da justiça, e que fruto tinhas então das coisas que vos agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, mas agora libertados do pecado. E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, olha que forte. O salário do pecado é a morte. Se o aguilhão da morte é o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, nós vimos que a melhor esperança nos foi entregue por Deus, que é Jesus Cristo, para obedecermos, um dom gratuito, para obedecermos e termos a vida eterna. Glória a Deus. Em Romanos, irmão, capítulo 8, verso 1 ao 20, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, se você quiser saber mais sobre andar na carne, andar no Espírito, leia 5 de Gálatas. 5 de Gálatas. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E mais para frente, o homem de Deus fala assim na Bíblia: examina se Deus está em você. Então, examina aí agora, se Deus está em você.
ou se você está perdendo tempo da sua vida. Examina se você tem amor dentro do seu coração. Faz uma prova para você mesmo e já se avalia. Tem Deus em você? Você tem andado em santidade, tem buscado arrependimento, tem levado a mensagem do amor, a mensagem do Evangelho, tem procurado perdoar, tem procurado estar em comunhão com seus irmãos? Ou tem feito tudo ao contrário? Perceba se há Cristo em você. Perceba se você é salvo nessas coisas. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A esperança dos filhos de Deus, meus irmãos. O irmão Alexandre vai ler para nós. A esperança dos filhos de Deus está em Romanos, capítulo 8, verso 1 ao 22. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória, que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o pecado. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Santo Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Mas para nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, sabemos que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, leia, fala sobre a glória que há de ser revelada sobre cada um de nós. O último julgamento de Deus. O irmão Alexandre vai ler para nós. O que vai acontecer? Nós falamos do primeiro julgamento. Qual foi a sentença de Deus para a humanidade, irmão? A morte. A morte. E agora, meus irmãos, nós vamos saber qual será o último julgamento de Deus. Não seremos condenados. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, batizamos em seu nome, não seremos condenados nesse julgamento. Porque já passamos da morte para a vida. Mas o irmão Alexandre vai ler para vocês. Que terrível. O último julgamento de Deus. Em Atos 17, 30 ao 31, fala assim que, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vai chegar um dia, e não tarda, Jesus Cristo está voltando. Faz tanto tempo que você ouve isso, e você já nem acredita mais. E não foi diferente com aquele povo, quando Noé construía, só ele e a família dele, a arca de Noé. E o dilúvio veio, e depois não tem mais jeito. Não teve mais jeito, irmão! Jesus está voltando. Entra na arca. Ajuda a construir essa arca. Glória a Deus. Pega, bendito é o nome do Senhor. Pega no arado, anuncia o Evangelho. Ajuda o povo a se salvar, irmãos. Mostra para eles a verdade. Glória a Deus, a arca é a graça. Ajuda o povo a entrar na arca pronta, irmãos. A arca já está pronta. Glória a Deus. E os evangelistas estão na porta gritando: arrependei-vos dos seus pecados. Seja batizado em nome do Senhor Jesus. E recebereis a vida eterna. Recebereis o dom do Espírito Santo. A arca está pronta. Receba Jesus Cristo. Se arrependa hoje. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E segundo Pedro 3, verso 10, fala assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Hoje, quando chove, e tem um raio muito forte, fica tudo escuro e dá uns relâmpagos, você treme. Tem gente que até se esconde, chora. Mas esse dia, segundo Pedro 3,10, meu Deus, Forte. Senhor da glória, meu Deus, se você tem medo de um estrondo, de um trovão, imagina esse dia, que virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão, um grande estrondo, uma explosão que seus ouvidos vai estourar seus tímpanos. Se você ficar aqui, irmão, não fica aqui, estamos falando com amor para você, tá? E os elementos ardendo se desfarão, o sol derretendo, caindo na terra, como o Senhor me mostrou um dia, o plasma derramado sobre a terra. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Apocalipse 20, capítulo 12, o irmão Alexandre vai ler para nós.
E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não pense, meus irmãos, que esse morto é o que morreu na carne somente. Mas todo aquele que não aceitou o Senhor Jesus e não foi ressuscitado no batismo, passará por esse julgamento. Porque o Senhor disse, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Meu Deus, que forte. Como eu queria que as pessoas ouvissem isso. E realmente crescem e mudassem suas vidas. Se convertessem. Aleluia. Que dia tenebroso, irmãos. Aqui Apocalipse 20, 12. Está dizendo que foi visto os mortos, grandes e pequenos, diante do tribunal de Deus. Não tem advogado para você nesse dia. E abriu os seus livros, abriu outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida, segundo as suas obras. Mateus capítulo 10, 26 a 33. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e os que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer para perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Irmãos, aqui está dizendo, meus irmãos, aqui para você, sobe no telhado e grita. Sobe no telhado e grita. Anuncia o evangelho. Sobe e grita. Arrependei-vos! Não é brincadeira, irmão. Tem gente que brinca com isso. E tem gente que se envolve tanto com política, como eu me envolvi. Porque a gente, sabe, a gente quer trabalhar ali, quer que todo mundo viva bem, irmão. O mundo jaz no maligno. Esse mundo está perdido. Esse mundo foi oferecido, aleluia, para o próprio diabo, para Jesus Cristo. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Tudo que você vê fisicamente da natureza, Deus criou. Isso é criação de Deus, como está em Salmos. Não deixe o diabo te confundir. Mas, todo pecado, o poder, a luxúria, a vaidade, a glória terrena, tudo isso é do diabo. O mundo passa, é sua cobiça também, como está nas Escrituras Sagradas. A ostentação dos bens, os prazeres da carne não provém de Deus, mas do mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no mal, meus irmãos. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o irmão vai continuar lendo para vocês, Mateus 25, 46. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 20, verso 15, fala assim que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, verso 8, fala assim, mas quantos aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos, até os tímidos são aqueles que receberam o dom, e não o granjeou, aleluia, não frutificou, porque certa vez Jesus Cristo passou uma vez por uma cidade, naquela cidade tinha uma figueira, e era um inverno qualquer outra estação que não era estação de dar fruto, não tinha figo na figueira, e o Senhor Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti, amaldiçoa aquela figueira, e os discípulos olharam e não entenderam nada, porque não era tempo de dar fruto, e o Senhor amaldiçoou aquela figueira, porque Ele estava dizendo, em tempo e fora de tempo, produzir, trabalhar, evangelizar, anunciar, ide, pregai o evangelho a toda criatura, porque eu virei como um ladrão de noite, com grande estrondo, e queimarão os elementos, se desfarão, e a terra será um lago de fogo, vai pegar fogo em tudo que você vê queimará. Anunciai o evangelho, irmãos, não brinqueis, aleluia. Ele está dizendo esses tímidos, aleluia, que tem vergonha de falar que é crente, tem vergonha de anunciar o evangelho, que está preso nos rudimentos da carne desse mundo, acordai hoje em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor diz, suba no telhado e grita o evangelho.
Glória ao nome do Senhor. O Senhor também diz nessa palavra 21 do Apocalipse, verso 8. Aleluia, que ele deu talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. E quando veio cobrar, ele virá cobrar. Glória a Deus. E todo mundo tem pelo menos um dom. Aleluia, mas eu creio no Senhor Jesus, não recebi nenhum dom. O Senhor te pergunta, por que você creu? Quais são as bases da sua fé? Os fundamentos da sua fé, se é que você creu, se é que você entendeu quais são os pilares que te faz dizer que você é um cristão. Anuncie esses pilares. Suba nos telhados e anuncia porque você é crente. Aleluia! Suba nos pilares e anuncia porque você vai na igreja. Suba nos pilares e anuncia. Anuncie os seus fundamentos, os fundamentos da sua fé. Então você terá sido realmente convertido e estará realmente frutificando, porque todo mundo tem o dom do Evangelho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E como nós lemos, o irmão leu aqui agora há pouco. Quando eu me envolvi com política, irmãos, eu temia que um governo entrasse e fosse comunista e tratasse o povo mal. Mas o Senhor fala, não tema o homem que pode prejudicar o corpo, pode matar o corpo, deixar com fome, etc, etc, etc. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo junto. Glória a Deus. E se você não se enquadrar, você vai perecer no inferno. Se arrependa hoje. Aqui o Senhor Deus escreve, amados, o Senhor Jesus Cristo disse uma vez que o reino dos céus é comparado a um homem que encontrou um imenso tesouro no campo. Então ele foi e vendeu tudo que tinha, todos os seus bens, para comprar esse campo, para possuir aquele tesouro. Assim é o tesouro da vida eterna que Cristo deixou para todo aquele que nele crer, tornando sua fé viva, porque a fé sem obra é morta, passando pelo batismo, porque a fé sem obra é morta. Glória a Deus. E aqui tem uma explanação, irmão Alexandre vai ler para nós aqui. Se mediante essa explicação você creu no Senhor Jesus Cristo e entendeu que, primeiro, você foi condenado à morte no Éden. Segundo, que está morto para Deus. Terceiro, que você não é filho de Deus, mas apenas uma criatura como uma barata ou um sapo qualquer, mas com existência e condenação eterna. Quarto, que somente através de Jesus Cristo você pode ressuscitar. E quinto, que somente pela fé, confirmada no batismo, e batismo obrigatoriamente em nome de Jesus Cristo e do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, você pode estar ligando, né? Vamos disponibilizar um número aqui. Se você puder anotar e pode mandar mensagem, pode ligar, anota aí, 67 9916 55790, que faremos o teu batismo e você será salvo do inferno. Será chamado ou chamada Filho de Deus e terá herança no céu, sendo herdeiro de Deus e cordeiro de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, verso 31. Irmãos, tem um tema que nós vamos entrar agora, que é sobre o tema do dízimo. Se nós devemos ou não devemos pagar o dízimo. Mas isso em outro vídeo. Deus te abençoe.